Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. O Espírito Santo de Deus esteja nos fortalecendo, nos dando graça, sabedoria e autoridade. Que o nome dele esteja em primeiro lugar em todas as coisas nas nossas vidas. Que nós possamos glorificar e exaltar esse Deus tão poderoso e maravilhoso. Eu quero render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Mesmo sem força, o Senhor Ele nos levanta, Ele nos toca pelas mãos e não nos deixa perecer. Quero agradecer a Deus aqui pela vida da irmã Miriam. Aleluia. Lá em Presidente Dutra, tia Ana. A irmã Lu lá em Salvador, né? Porque são pessoas que me incentivam, né? A estar aqui junto com vocês. São pessoas que estão ali fazendo de tudo para que eu não pare. Né? A minha irmã Silvana, meu cunhado, João. Eles fazem tudo para mim não parar, né? Fica falando, por que você não postou mais? Porque cadê, né? Os vídeos. Mas há uma guerra espiritual muito forte que às vezes tenta nos parar. Há um desânimo, mas nós não podemos olhar para a guerra espiritual nem para o nosso desânimo. Nós temos que falar, vou me levantar em nome de Jesus e se levantar mesmo. O Senhor, Ele é fiel, né? Ele só quer que nós fazemos a nossa parte. Ele pode fazer tudo por mim e por você? Sim, pode. Mas Ele quer nos ver fortalecidos nele. Para lá na frente nós testificar e testemunhar para outras pessoas, né? É difícil, muito difícil, mas nós precisamos nos levantar. Eu quero deixar uma palavra aqui hoje que se encontra no livro de Mateus 7, versículo 3, que diz bem assim. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, meu Deus, que está em seu próprio olho. Como eu falei, Mateus, capítulo 7, versículo 3 em diante. Aqui, o Senhor começa a falar conosco, né? Que por que a gente muitas vezes olha o cisco, um cisquinho que está dentro do olho do nosso irmão, enquanto nós temos uma viga dentro dos nossos olhos. É muito fácil eu chegar e dizer, irmão, isso aqui está errado. Irmão, por que você está fazendo isso? Mas difícil mesmo é eu aceitar os meus erros. Quando nós aceitamos os nossos erros, o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está fazendo uma limpeza em nós, né? Uma coisa é você chegar perante o irmão ou qualquer pessoa e dizer para ele, começar a conversar, ele comentar algo para você, seu irmão, isso não está certo, né, irmão? A palavra do Senhor diz, né, que isso aqui está errado. Mas você apontar, chegar apontando sem nem ser convidado, tem pessoas que é assim? Tem pessoas que é assim, chega na sua vida e aponta você sem você nem convidar. Precisamos esperar ser convidado, e aí se o Senhor falar conosco, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar, né, que nós devemos advertir, ou seja, abrir os olhos do nosso irmão, mas não para feri-lo, para machucá-lo, né, admoestar como tem que ser, né? Mas não para expulsá-lo da presença do Senhor, mas para trazer ele para perto de nós e para a casa do Senhor, principalmente para o Senhor. Vamos continuar aqui. Aí aqui fala assim, o comentarista, Catherine, o gato, esse nome é muito estranho, disse, achamos tão fácil olhar pelo microscópio para o pecado de outras pessoas, mas para os nossos olhamos pelo lado errado de um telescópio. É desse jeito mesmo, né? A gente olha do microscópio para a vida dos outros e esquece de olhar para a nossa. Desse jeito, aleluia. Glória a Deus, continuando. Aleluia. Encontramos facilmente um cisco de falsidade no outro, quando temos um amontoado deles nas nossas próprias vidas. Verdade. Muitas vezes as pessoas nos apontam. Mas é porque aquele irmão é assim. Mas é porque aquele irmão está assim. Glória! Não é assim? Quando uma palavra fala lá em cima do altar, que você acha que está falando com seu irmão, e às vezes está falando com tu mesmo.
Aí chega da glória. Mas quando aponta para você e diz, eu estou falando contigo, quando Deus manda falar assim, ei, abra o teu olho, eu estou falando contigo. Aí o irmão, não, isso não é para mim, não. Não aceita de jeito nenhum. Agora, quando é que você acha que não é para outra pessoa, você dá logo glória. É desse jeito, Jesus. Não é assim que fala as pessoas? Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus poderoso. A ira contra o cisco na vida de outra pessoa pode vir da culpa repentina pelo mesmo pecado enorme em nossas próprias vidas. É desse jeito. Jesus estava usando um pouco de senso de humor quando disse, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seus próprios olhos. É verdade, é desse jeito. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Aí, como eu falei, né, Mateus capítulo 7, verso 3 e 4. A palavra viga refere-se a um pedaço bem grande de madeira, enquanto a palavra cisco se refere a um pedacinho pequeno como um pó, nada, né? de serragem, ou seja, quando as pessoas estão fazendo a obra ali, uma cama, algo de madeira que começa a serrar, que sai aqueles pozinhos, o cisco é aquilo, aquele pozinho, né, que voa. E a viga é uma madeira inteira, ou seja, às vezes a pessoa está toda errada, totalmente errada, mas quer olhar para o erro do outro. E não é assim que funciona para o Senhor, né? Porque Deus é um Deus que vê tudo. Então, parafraseando livremente, como você vai tirar o pó de serragem do olho do seu irmão, se você tem um poste no seu olho? É desse jeito, meu Deus. Como que nós vamos fazer isso, né? Tirar um pó do olho do nosso irmão quando nós temos um poste dentro dos nossos próprios olhos e não queremos enxergar. Aleluia, glória a Deus. Nossos próprios olhos, né? Aleluia. Uma particularidade interessante dessa frase é que cisco é viga. Cisco e viga vêm da mesma palavra original, o que significa que se trata da mesma substância. Aleluia. Ou seja, vem do mesmo lugar, né? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, aleluia, porque a razão pela qual algumas pessoas são tão ligeiras em encontrar defeito na vida dos outros e porque elas conhecem bem esse defeito. Por quê? Porque ela mesma tem. Se eu estou vendo um defeito no meu irmão tão rápido, é porque esse defeito está em mim, não no meu irmão. Mas eu insisto em dizer que é meu irmão que está errado. Aleluia. Elas identificam certas coisas na vida de outra pessoa porque são culpadas do mesmo pecado. Provavelmente em grau maior. Realmente, é verdade. Às vezes as pessoas que esmiuçam o pecado alheio são culpadas de coisas muito pior. Mas se sabemos algo sobre sermos perdoados por Deus, nós mesmos temos de ser
pessoas que perdoam. É isso mesmo. Se nós estamos vendo algo errado no irmão, se nós lemos a palavra do Senhor, se nós conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós temos que andar segundo a vontade dele, perdoando o erro do irmão, para que o irmão e todos aqueles também venham perdoar os nossos próprios erros, né? É isso que aqui o leitor está falando. Pessoas perdoadas devem ser pessoas que perdoam, não é verdade? Então não adianta eu ficar ali tocando nas pessoas, falando mal, né? Falando, você tem que mudar, enquanto essas palavras têm que ser referidas a mim mesmo. É por isso que a própria palavra já faz. A palavra diz que ela corta lá e corta aqui, mas ela corta aqui primeiro para depois cortar lá. Então que nós vamos observar essa palavra de hoje, que nós vamos pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos, para que nós não venhamos tirar cisco do olho de ninguém, mas tirar a própria vida que está nos nossos olhos. O que tem te prendido a ficar olhando, observando a vida do outro? O que tem te prendido, o que tem te deixado num cárcere de prisão terrível espiritual? É isso, é você não observar o que está acontecendo na sua vida, mas começar a prestar atenção no que está vendo na vida do irmão, dando glória quando a palavra do Senhor se refere a você e você acha que está se referindo ao seu irmão. Se estiver se referindo ao irmão, ele vai saber, olha, o Senhor está falando, eu sou desse jeito. Se uma palavra ali, aleluia, de quando estiver falando a palavra de conserto, eu não vou dar glória dizendo que é para meu irmão, né? Com cinismo, não. Eu vou dar glórias a Deus, porque no meu íntimo, porque então eu vou falar, Senhor, o Senhor está falando comigo, Senhor, me conserta, Senhor, eu preciso entrar no eixo, vamos dizer assim, na palavra humana, vamos transmitir a palavra bem clara. Eu preciso viver como tu queres que eu viva, eu preciso viver um novo tempo na tua presença. É isso que eu e você temos que fazer. Temos que dar glória a Deus para que Deus trabalhe em nós. Não dar glória com cinismo, achando que o outro irmão é que está sendo culpado. E se for, é o Senhor que vai fazer. É Ele que vai tirar a trava dos nossos olhos. Aleluia. Então que nesta hora de hoje, o Espírito de Deus venha falar conosco. Que o Senhor venha nos receber assim, de uma forma extraordinária, nos dando entendimento e interpretação daquilo que Ele quer falar conosco e daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, para que nós não venhamos viver a vida toda na casa do Senhor, meditando na palavra do Senhor, ministrando, pregando para a pessoa e vivendo a mesmice. Porque Deus não tem mesmice para mim e para tu não. Se nós estamos vivendo a mesmice, tem algo errado aí. Vamos começar a dizer, Senhor, abra os meus olhos. Me desperta, porque eu quero viver aquilo que tu tens para mim. Senhor, eu quero ser cheia da tua presença, porque quando eu sou cheia, as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim. Todas as bênçãos, a saúde, todas as áreas. Familiar, sentimental, financeira, e você seja abençoador. Você é até abençoador. E se a pessoa está te abençoando, não faz assim não. Abençoe também, porque aquele que abençoa, o Senhor ama. O nome do Senhor será glorificado e não vai te faltar nada. Tem pessoas que Deus está falando, faz isso, não reage, fazer igual as pessoas falam, parece estar com um escorpião no bolso, né? Mas tire o escorpião do seu bolso. Em nome de Jesus, amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Pai amado e querido, eu quero render graças a Ti por essa palavra. Deus, tira a trava que há em meus olhos. Tira a trava que há em meus olhos para que eu não venha tocar, meu Deus, na vida das pessoas, achando que é Tu que está falando. Meu Deus, mas que o Senhor, Pai amado e querido, se o Senhor quiser me levantar como profeta nessa terra, assim o Senhor fará. Mas que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que quando eu abrir a boca, seja Tu, Pai. Seja Tu testemunho, Pai. E que as pessoas venham testificar que és Tu falando e não eu. Porque, meu Deus, grandes coisas, Pai, o Senhor tem feito por nós. Grande tem sido a luta dos Teus profetas, dos Teus servos. Mas nós sabemos que o Senhor vai nos levantar em nome de Jesus. Receba a Tua cura nesta noite. Receba paz, libertação, salvação para nossas famílias. E que o Senhor venha fazer em nossas vidas grandes coisas. E que nós vamos ser testemunho vivo, porque os mortos não podem testemunhar. Amém? O que daria eu, Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. Fique com Deus e que Deus abençoe. Em nome de Jesus.